Vamos mergulhar na história de Maré 32, um planeta que parecia, à primeira vista, completamente condenado. É uma história sobre um desastre hídrico e sobre uma solução assim espetacular que mudou absolutamente tudo. Ok. Para entender o drama, o contraste em Maia 32 era algo de revirar o estômago. De um lado, debaixo de uma cúpula de vidro, uma elite se esbaldava num oásis particular. Imagina só, toboáguas de cristal, piscinas infinitas. Do outro lado, o resto da população enfrentava um deserto de terra rachada, recebendo como ração uma lama cinzenta e vendo as poucas plantas que tinham morrerem de sede. Uma desigualdade assim levada a um extremo inimaginável. E é nesse cenário que o doutor aparece. A reação dele é imediata e, olha, resume perfeitamente a injustiça da coisa toda. Ele fala: eu odeio monopólios, mas odeio ainda mais gente mesquinha com toboáguas. Não era só uma questão de economia, sabe? Era uma falha moral tão profunda que ele simplesmente não conseguiu ignorar. Então, o ponto central da questão era este. A água, a própria vida do planeta, tinha sido privatizada para virar entretenimento. Mas o problema era ainda pior. A elite não estava só acumulando água limpa para si. Os filtros que eles usavam jogavam todos os resíduos tóxicos direto no lençol freático do resto do planeta. Ou seja, eles estavam ativamente envenenando a única fonte de água que ainda restava para o povo. Essa situação toda nos leva para a nossa primeira parte aqui, um planeta morrendo de sede, onde a crueldade tinha virado um verdadeiro espetáculo. O doutor mesmo avalia a situação com uma clareza que chega a ser assustadora. Para ele, eles não tinham só construído um parque aquático. Nas palavras dele, eles drenaram a força vital do planeta. É de uma crueldade espetacular. Isso coloca a crise num outro patamar, né? Não é só ganância, é um ato de maldade deliberada. Mas no meio dessa crise toda, surge uma esperança. Uma esperança na forma de duas figuras com planos bem diferentes, mas olha, igualmente essenciais para resolver o problema. E aqui a gente vê um contraste fascinante nas abordagens. O plano do doutor é tático, é direto. Invadir, causar uma distração gigantesca e quebrar o sistema por dentro. Já o plano de Henrique Hermes, esse era muito mais profundo. Ele não queria só quebrar a cúpula, ele queria curar o planeta inteiro, de baixo para cima, em um nível molecular. E isso levanta a pergunta central de toda essa história, não é mesmo? Como é que se cura o ecossistema de um planeta inteiro? Isso não é algo que se resolve só quebrando uns canos. A resposta para isso ia exigir um verdadeiro milagre biológico. Bom, isso nos leva à ciência por trás desse milagre. Vamos entender em detalhes o plano brilhante do Henrique para salvar Maréia 32. O conceito-chave aqui é a tal da fitorremediação hermética. O nome parece complexo, mas a ideia é super elegante. Basicamente, é um processo revolucionário de cura planetária que mistura a botânica avançada com os princípios da ressonância vibracional. Em outras palavras, usar a própria natureza, só que amplificada pela tecnologia, para se curar. O plano tinha 3 componentes essenciais. Primeiro, sementes super resistentes, uma variação espacial da planta Ora pronobis que conseguiam absorver metais pesados. Segundo, um amplificador Tesla. A ideia era usar a TARDIS para emitir uma frequência que acelerava o metabolismo dessas plantas bilhões de vezes. E terceiro, a ressonância planetária. Usando o princípio hermético da vibração, eles iam reafinar todo o lençol freático do planeta para a frequência da água pura. É quase uma fusão de botânica, física e alquimia. A execução disso tudo foi como um assalto a banco, perfeitamente sincronizado. Primeiro passo, a distração do doutor, causando caos para chamar a atenção da segurança. Passo 2, no momento exato, dispersar as sementes no sistema de água poluída. E o terceiro e último passo, ativar um pulso de ressonância planetária a partir da TARDIS para dar início ao milagre. E é isso que nos leva ao clímax da história. O momento em que o plano é finalmente acionado e a justiça chega, na forma de um dilúvio. O sinal vem pelo rádio. É a voz do doutor, encharcado, mas triunfante, gritando: agora, Henrique, solte a biofrequência. Esse foi o gatilho. O gatilho para a transformação de um mundo inteiro. E o que acontece em seguida é simplesmente extraordinário. O chão tremeu sim, mas não era um tremor de destruição. Era o tremor da vida retornando, uma energia pulsando debaixo da terra. Ali, diante dos olhos de todo mundo, aquela lama cinzenta que o povo bebia começou a borbulhar. A cor foi mudando, ela foi ficando translúcida e, dizem, até doce.
A purificação foi instantânea, total. E então, das rachaduras na terra seca, começaram a jorrar geysers de água pura, cristalina, direto para o céu, chovendo sobre as pessoas, sobre as raízes secas das plantas que, na mesma hora, começaram a brotar. Com a pressão da água vindo de baixo, a cúpula de vidro não aguentou e se estilhaçou. A barreira que separava a elite do povo simplesmente desapareceu. A água do parque transbordou, se misturando aos novos rios. A água finalmente voltou a ser de todos. Mas e depois? O que acontece depois de um evento tão transformador? Vamos ver o legado dessa justiça, um mundo que renasceu das cinzas. Uma nova lei foi estabelecida em Maré 32. A antiga elite foi colocada para trabalhar. Todos os recursos, toda a tecnologia deles agora seriam investidos na revitalização do planeta, para expandir os sistemas de raízes purificadoras. E claro, o doutor deixou um recadinho bem claro antes de ir embora. Se eu voltar e encontrar uma única torneira privatizada, eu transformo o cofre de vocês em um habitat para sapos espaciais de lama. O legado foi se construindo em etapas. No primeiro dia, a água foi restaurada. Algumas semanas depois, jardins comunitários já estavam florescendo, não só combatendo a fome, mas também ajudando a filtrar o solo. E o futuro? Um planeta em harmonia, movido à biotecnologia para o bem de todos. O próprio doutor resume o impacto do que eles fizeram. Ele diz para o Henrique: você não deixou apenas um oceano limpo para eles, Henrique. Você deixou um legado. A solução não foi superficial, entende? Ela mudou a mentalidade e o futuro do planeta inteiro. E assim, a nova filosofia de Maré 32 passou a ser essa. A ciência e a natureza agora trabalham em perfeita harmonia. Os laboratórios que antes criavam cloro para piscinas de luxo agora estudam biotecnologia para curar o mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma que vai muito além de Maré 32. Quando a tecnologia serve à vida, em vez de servir ao lucro, que outros mundos, talvez até o nosso, a gente pode começar a curar?